Capítulo 9. Segunda conquista. Aliançar-se com Jonatas. Após derrotar Golias, Davi encontrou um amigo inesperado, Jonatas, o filho de Saul. E foi ali que Deus deu a Davi um aliado poderoso, um vínculo que mudaria sua vida e o seu reinado para sempre. Jonatas entregou a Davi suas vestes e armas, simbolizando o poder da aliança. No reino de Deus, a verdadeira realeza se fortalece através de alianças de amor, fidelidade e generosidade. Davi aprendeu com Jonatas que ser rei é servir, amar a si mesmo e dividir o que Deus nos dá. O amor e a aliança transformam Davi de um jovem pastor em um líder respeitado por todo o povo. Assim como Davi, Deus também te dá aliados em sua jornada, pessoas enviadas para te ajudar a reinar. Alianças divinas são fundamentais para o seu chamado. Abrace a sua aliança, ame, sirva e veja como Deus te guiará para a vitória. Você foi chamado para reinar. Por isso, viva em aliança, ame e sirva e veja como Deus guiará você para uma grande vitória. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso 9º dia do nosso jejum, chamados e treinados para reinar. Esse aqui é o nosso livro guia e o capítulo de hoje é o capítulo 9 do nosso livro. E vamos fazer a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era bem visto e querido de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. O nosso chamado é interessante, porque mesmo que Deus nos chamou, você vai precisar fazer aliança. Claro, nós não vamos fazer aliança com pessoas erradas, mas a gente tem que fazer aliança com pessoas. Por quê? Porque você não vai conseguir desenvolver o teu chamado sozinho. O teu chamado requer alianças. E hoje nós vamos falar sobre essa aliança de Jonatas e Davi. Nessa aliança tem alguns elementos que eu queria destacar. E o primeiro elemento é a capa que ele dá para Davi. E o que representa essa capa, pastor? A capa é a autoridade. Ou seja, quando ele se dispõe da sua capa, ele está dizendo para Davi: Davi, a autoridade que eu tenho com meu pai, o rei, eu passo para você. Então, vai ter pessoas que Deus vai incluir na tua jornada, no teu chamado, que vão respaldar, vão te dar autoridade. O outro elemento é a armadura. Ele dá a armadura. E o que representa a armadura? A armadura é proteção, ela vai proteger. Então Deus vai colocar pessoas no teu chamado que vai te proteger, vai te dar essa proteção, porque no chamado nós temos muito ataque. E muitas pessoas tentavam matar Davi, mas Jonatas o amava, e ele fez uma aliança, e ele prometeu para ele que iria proteger, como ele fez diversas vezes. O outro elemento é a espada. E você sabe que a espada, ela serve tanto para ataque quanto para defesa. Então, quando você tem pessoas que têm a espada na mão, eles vão te defender e eles também vão atacar o inimigo. Eles vão lutar as guerras junto com você. Deus vai colocar pessoas na tua vida com espada, com palavra, para te ajudar no teu chamado. Outro elemento é o arco. E o arco representa o quê? O arco, ele te impulsiona. O arco serve para lançar a flecha mais longe. E eu tenho certeza que você já precisou de alguém para te impulsionar, de alguém
que nos lance, que nos impulsiona. O arco, ele estica para poder lançar. Então, talvez Deus colocou pessoas que vai te esticar, vai te lançar mais longe. Outro elemento é o cinto. E no cinto que Jonatas dá para Davi, tinha o ouro, o dinheiro. O que simboliza isso? A provisão. Deus vai colocar a pessoa no teu chamado, que vai te dar provisão para que o teu chamado ele venha ser desenvolvido. Então, nesse capítulo, eu quero novamente reforçar a necessidade de você fazer aliança. Não ande sozinho. Não ande achando que você vai poder desenvolver o teu chamado sozinho. Não existe isso. Até o próprio Jesus precisou andar com discípulos. Ele tinha os seus discípulos que o ajudou, que o ajudava, né, na sua missão. E também Deus vai colocar pessoas para você fazer aliança. Eu quero, nesse momento, orar pela tua vida, onde quer que você esteja agora. Feche os olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, porque dentro do nosso chamado, o Senhor nos coloca pessoas certas para que a gente faça aliança. E eu declaro que no chamado dos teus filhos, eles vão ter também esses elementos, Pai. Eles vão ter a capa, eles vão ter a armadura, eles vão ter a espada, eles vão ter o arco para impulsionar, eles vão ter o cinto, a provisão de Deus. Eu declaro que nada irá faltar no chamado do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo e declaro um chamado próspero na vida de cada um. E se você crê, diga comigo, amém e graças a Deus. Pois bem, esse foi o nosso 9º capítulo. E amanhã a gente vai retornar com o nosso 10º capítulo. Que Deus abençoe você. Tenha um jejum abençoado, um dia abençoado.